Deixa eu fazer aqui umas considerações sobre o fenômeno UFO, né, em relação a esse tema. Eu fiz essa série de vídeos, 3 vídeos sobre o fenômeno Ariel e sobre o fenômeno ufológico no geral. As pessoas começaram a comentar e fizeram alguns questionamentos. Eu tenho algumas considerações a fazer, se o meu cabelo permitir. Teve um rapaz que perguntou que ele não entendeu se de fato o que eu estava afirmando ali é que as crianças simularam aquilo como se fosse uma criação da mente delas. Então o evento não ocorreu, foi uma criação da mente dessas crianças, ou se realmente o evento ocorreu ali, né? O que eu disse é que o evento ocorreu de forma psíquica, mas não estava querendo dizer com isso que foi uma criação das crianças. Elas não criaram ali, elas não estavam ali vendo aquilo como fruto de uma invenção da mente delas, ou de alguma esquizofrenia, sei lá, de algum delírio. Não, o fenômeno estava ocorrendo, mas não restrito à fisicalidade, ou seja, estava ocorrendo num plano mental, na esfera do mental, do extrafísico, só que nem por isso era uma criação das crianças. Tá entendendo? Elas estavam realmente presenciando aquilo. Para elas era real, para quem via era real, mas se outras pessoas poderiam olhar para o mesmo local e não ver nada ocorrendo ali, porque estava acontecendo na esfera do psíquico. E outra questão que ficou meio dúbia também, que estavam me falando ali, né, acho que esse mesmo rapaz, é se o fenômeno se trata de uma manifestação inconsciente do coletivo da humanidade, ou seja, não são entidades extradimensionais, seria uma espécie de manifestação do inconsciente coletivo, ou seja, uma manifestação que não é consciente, que não é racional, é uma coisa que se dá de forma inconsciente, aleatória, não existe ordem ali, racionalidade. Ou se é algo racional, se são entidades conscientes de si próprias, entidades não humanas e racionais, né, que de forma deliberada tomam suas atitudes. Então, essa questão, estaremos diante de um fenômeno inconsciente, de um fenômeno oriundo do inconsciente coletivo, ou estaremos diante de entidades extradimensionais com suas próprias consciências e com o seu livre-arbítrio, né? Bom, eu falei isso no vídeo, eu falei, será que estamos diante de uma questão imanente, ou seja, trata-se na verdade, essas entidades, essas manifestações se tratam na verdade de um reflexo do inconsciente coletivo? Ou seja, não existem entidades extradimensionais, é a própria consciência coletiva da humanidade que projeta esses fenômenos. Eu coloquei isso como uma possibilidade, ou não, ou existe algo que transcende o inconsciente coletivo, essa massa de pensamento humano, né? O HD central, algo que está para fora desse HD central, ou seja, outras mentes literalmente, e essas outras mentes agem sobre o inconsciente coletivo, sobre o HD central, ou seja, essas entidades elas têm a capacidade de entrar por dentro dessa massa intelectual que é a humanidade e aí fazer suas manifestações. Seria uma questão então, uma manifestação imanente ou transcendente? Imanente, ou seja, que vem do próprio inconsciente coletivo e é algo não racional, ou é algo transcendente ao inconsciente coletivo e que são mentes separadas dessa massa, são mentes outras, são outras mentes não humanas, literalmente, com pensamento próprio, né? Essa é a grande questão. Ainda existe uma outra possibilidade, ou seja, entidades extradimensionais. E ainda existe uma outra questão, que é a viagem em tempo e espaço, né? Quando você viaja no espaço, a gente tem que esquecer essa coisa de viajar no espaço. Ninguém viaja só no espaço. A gente viaja no espaço-tempo. Se você viajar no espaço, você já está viajando no tempo. Então,
eu ainda fico pensando na questão de que essas entidades extradimensionais, elas trafegam pelo tempo-espaço. Ou seja, uma coisa que está acontecendo na galáxia de Órion nesse momento, né? Eu não sei como explicar para vocês, tem até a ver com a teoria da relatividade de Einstein. Eu vou ter que encontrar outras palavras para explicar melhor o que eu penso sobre viagem espaço-temporal, tá? Porque acho que provavelmente se existem civilizações superiores à nossa, eles já sabem disso, que ninguém viaja fisicamente pelo tempo. Você não pega, quer dizer, pelo espaço, você não pega uma nave e sai viajando pelo espaço. A tecnologia que permite isso é uma tecnologia que está vinculada ao tempo e espaço. Ou seja, como se fosse uma coisa só. Talvez sejam os Merkabahs, como diriam os antigos, né? Esses veículos de viagem interdimensional. É disso que se trata, a viagem inter ou extradimensional. Trata-se da viagem no tempo e espaço, através de buracos de minhocas ou realidades paralelas, né? Eu não sei, talvez eles estejam vindo, talvez eles estejam nesse mesmo local aqui que nós estamos, mas em uma outra realidade paralela. Ou talvez eles tenham realmente vindo de outras galáxias, mas vindo de um outro tempo e espaço nessas galáxias. Porque se você veio de Andrômeda para cá, você veio de um outro tempo e espaço, e não só de um outro espaço em distância, né? Mas de um outro tempo também. Então, são apenas conjecturas. Eu ainda voltaria a falar mais sobre o assunto.